Gostaria de dar boas-vindas a todos os que nos acompanham no ambiente virtual. Faço parte da equipe de trabalhadores da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, que tem como compromisso a divulgação da boa prática do Evangelho como método de elevação, como método de harmonização nos nossos ambientes de convivência. E dando início ao nosso trabalho, elevando os pensamentos e os sentimentos ao alto, buscando as bênçãos de Jesus, de nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, de nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, em agradecimento pela oportunidade do convívio fraterno, mesmo que pela via virtual, para que possamos buscar a purificação de nossos sentimentos e o encontro com nossos mentores, aqueles que nos acompanham na jornada evolutiva, e que possamos dar, com muito trabalho, com o exercício de muito trabalho, a nossa efetiva contribuição no processo de autoiluminação e de iluminação do nosso entorno, na construção de um mundo melhor. Que possamos buscar incessantemente as conquistas do Espírito. Que assim seja. Como eu disse, nosso compromisso é divulgar a boa prática do Evangelho no lar, prática esta que nos foi ensinada por Jesus, que em determinadas circunstâncias, percebendo pensamentos estúrdios em seus companheiros de jornada, seus apóstolos, ele os juntou e fazia com frequência, os juntou numa primeira oportunidade e deu a primeira aula no que diz respeito à potência que temos de, em coletivo, formarmos um feixe de varas para buscarmos conexões com potências elevadas, com mentores, que certamente serão companhias a propiciar um ambiente mais saudável, um ambiente pedagógico e um ambiente focado na elevação. Nós temos, com certeza, a potência de decidir, com trabalho, com estudo, com esforço, para onde queremos que nossos pensamentos e sentimentos sejam encaminhados para ambientes sadios ou não tão sadios. Evidentemente que o processo de prática do Evangelho no lar está inserido dentro do universo de outras posturas a militar pela educação de nossos pensamentos e de nossos sentimentos. Então, o Evangelho, ele encerra a prática da oração em coletivo. Nós sabemos que a oração no ambiente individual nos traz bem-estar, nos conecta com os nossos mentores, nos auxilia a programar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nos auxilia como uma terapia em nossa vida íntima de pensamentos e sentimentos. E evidentemente que quando nós nos juntamos com a nossa família para a prática destas orações em coletivo, nós estamos potencializando a elevação de todo o grupo familiar. E ao mesmo tempo estamos construindo para a formação de uma atmosfera psíquica mais elevada, mais purificada, mais ligada com a construção de uma realidade mais sadia,
mais alegre, vocacionada ao bem de todos. O nosso evangelho de hoje está no capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E o item é o 17, que fala da indulgência. Que ele é um item extenso. Eu estarei lendo a conclusão desse item, em razão da exiguidade do tempo, mas a indulgência é a disposição para o perdão. E o que diz o Evangelho? Quando perdoamos aos vossos irmãos, quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas. Esse véu, frequentemente, é bem transparente aos vossos olhos. Levai-lhes o amor ao mesmo tempo que o perdão. Fazei por eles o que pediríeis ao vosso Pai fazer por vós. Substitui a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregai pelo exemplo essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai como Ele próprio fez, enquanto viveu sobre a terra, visível aos olhos do corpo, e como a prega ainda, sem cessar, desde que não é mais visível, senão aos olhos do Espírito. Segui esse divino modelo, marchai sob seus passos, eles vos conduzirão ao lugar de refúgio, onde encontrareis o repouso depois da luta. Como Ele, carregai todos a vossa cruz e escalai penosamente, mas corajosamente o vosso Calvário. No cume está a glorificação. João, bispo de Bordeaux, 1862. Assim, nós temos, a partir dessa reflexão do Evangelho de hoje, tendo nós o exemplo de Jesus, que se utilizava da oração, em coletivo com seus companheiros mais próximos, buscando a formação de uma egrégora, de um grupo vocacionado ao trabalho de elevação, ao trabalho do bem. Nós precisamos, na busca da harmonia das nossas convivências coletivas, nós precisamos implantar, quem já não o fez, o hábito de, no mínimo uma vez por semana, estarmos reunidos com os nossos entes queridos para uma oração, na sequência para uma leitura do Evangelho ou uma página edificante, com uma reflexão na sequência, de maneira a formarmos um grupo familiar que possa se transformar em luz para o entorno, de forma a harmonizar o nosso ambiente de convivência. Nosso querido Divaldo, é claro, ao afirmar que a prática do Evangelho no lar é a única forma de harmonização no nosso ambiente de convivência, no nosso lar. Leon Denis acentua também esta prática, fazendo uma correlação com os Atos dos Apóstolos, com os ensinamentos que Paulo nos traz. Portanto, é indispensável que possamos estar reunidos numa medida de asepsia do ambiente mental e espiritual de nosso lar, com os nossos entes queridos, na formação
desse feixe de varas no processo de elevação individual e coletivo. Eu trago aqui uma referência que nos traz Divaldo, através do Espírito Joana de Ângeles, nesta obra Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, em que no capítulo 26, o poder da fé, menciona o seguinte: Jesus, o homem por excelência, conhecia esta ocorrência da natureza humana e entendia os conflitos de todos aqueles que o buscavam, apresentando sofrimentos que mascaravam a realidade profunda, sem que se dessem conta das necessidades legítimas em razão das aparentes dificuldades que enfrentavam. Por isso, não cessava de recomendar que se operasse nos enfermos desejosos de saúde a renovação interior, a mudança de conduta mental e moral, a fim de que, no cerne de si mesmos, se concretizasse o bem-estar sempre suscetível de alteração pela própria fatalidade da vida celular e da inevitabilidade do fenômeno da morte. Porque nem sempre as criaturas soubessem como manter a vinculação com as fontes da vida, sugeriu a oração, que se constitui numa ponte vibratória de fácil construção. Sugeriu a oração, que se constituiu numa ponte vibratória de fácil construção por todo aquele que deseje realmente a vitória sobre os sofrimentos e anelem pelo bem-estar pleno. A oração é a emanação do pensamento bem direcionado e rico de conteúdos vibratórios que se expande até sincronizar com as ondas equivalentes, assim estabelecendo o intercâmbio entre a criatura e o Criador. Não apenas, está se referindo à oração, não apenas dilui as energias deletérias, como renova as forças morais do ser, saturando-o com vibrações superiores e de qualidade poderosa, que alteram as paisagens mentais, emocionais e orgânicas, por sutis processos de modificação do campo em que o mesmo se encontra. Certamente, não modifica as leis estabelecidas, no entanto, contribui com vigor e inspiração para que sejam entendidas e aceitas em clima de superior alegria e coragem. Também proporciona o descortino da realidade existencial e dos seus elevados significados psicológicos, que têm caráter educativo, preparando cada criatura para a perfeita identificação com o si, mediante a superação do ego. Todo e qualquer pedido feito através da prece é conseguido porque o ato de orar já constitui uma expressão de humildade perante a vida e um despertar da consciência para a compreensão dos objetivos a que se deve entregar. Portanto, como consignado pela nossa querida Joana de Ângeles, a oração é fundamental no nosso processo pedagógico, no nosso processo de elevação, no nosso planejamento estratégico e na nossa decisão para onde queremos encaminhar o nosso pensamento e o nosso sentimento. Nós estaremos produzindo no nosso mundo interno e no nosso mundo de convivência na mesma proporção dos sentimentos
e pensamentos que produzimos. Portanto, é vital que façamos a intervenção pedagógica para encaminhar os nossos pensamentos e sentimentos para ambientes espirituais e mentais mais sadios, mais elevados, mais alegres, mais fraternos, sempre tendo em conta o grande ensinamento que o desafio maior é substituir em nossa vida o nosso ego por Jesus, que é o nosso modelo. É perseguir Jesus como modelo de pensamento, de sentimento e de ação. Feitas essas considerações, encaminhando as conclusões do trabalho de hoje, em oração, nos despedindo, mantendo o nosso coração nesse ambiente elevado, vamos vibrar em favor de todos os nossos irmãos excluídos, em todos os nossos irmãos doentes do espírito, doentes na matéria. Vamos vibrar em favor de nossos irmãos profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, demais trabalhadores da saúde, hospitais, para que o amparo de Jesus, que não falta, seja por todos percebidos. Vamos, especialmente nesse momento, vibrarmos por nossos irmãos que enfrentam o desafio do Covid, que possam perceber os aprendizados no desafio, que possamos construir Jesus em nossos corações, ou visualizar Jesus em nossos corações, melhor dizendo, introjetando os ensinamentos contidos no Evangelho, introjetando em corações e mentes, e que possamos principalmente praticar no dia a dia a melhor das orações, consoante o ensinamento de Jesus e que está registrado no Livro dos Espíritos, que possamos praticar as melhores das orações, que são aquelas traduzidas em boas ações. Que Deus nos abençoe a todos. Que assim seja.